Olá, meus irmãos, paz e graça, que o Eterno te abençoe e te guarde. O meu nome é Junélio Alves, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bereano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre interpretação bíblica, eu vou falar sobre hermenêutica. Para quem não sabe o que é hermenêutica, hermenêutica é ciência e arte da interpretação bíblica. Então, eu vou te mostrar todo o passo a passo de como interpretar qualquer texto da Bíblia Sagrada. Por isso, pegue um caderno, pegue um lápis, uma caneta, pois hoje você vai aprender todo o passo a passo para que você possa interpretar qualquer texto da Bíblia Sagrada. Antes, porém, eu quero te pedir, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal, tá? Também é importante dizer que, infelizmente, parte da igreja não estuda a Bíblia Sagrada como deveria estudar. As razões para isso são muitas. Eu quero citar apenas 3 razões que faz com que parte da igreja não estude a Bíblia como deveria estudar. A primeira razão é as pessoas não sabem como estudar a Bíblia Sagrada. A segunda razão, as pessoas não são motivadas. A terceira razão, elas são preguiçosas. Então, é importante estudar a Bíblia Sagrada para que você possa crescer tanto espiritualmente quanto ministerialmente, tá? Agora vamos aprender como interpretar a Bíblia Sagrada, qualquer texto da Bíblia Sagrada, de Gênesis até o Apocalipse. Bem, hermenêutica, como eu acabei de falar, é ciência e arte da interpretação bíblica. Para interpretar qualquer texto da Bíblia Sagrada, primeiramente é importante entender o contexto. O primeiro passo é o contexto. O que é contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes e depois. Aquilo que vem escrito antes explica o que vem escrito depois. Um exemplo, Mateus capítulo 5. Antes de ler Mateus capítulo 5, é importante ler Mateus capítulo 4, consequentemente Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Porém, o contexto ainda vai mais além. É importante entender qual era o contexto histórico do texto, contexto político, contexto geográfico. Então, o primeiro passo para fazer uma boa interpretação bíblica é o contexto. Segundo passo, as palavras. É fundamental estudar as palavras no seu idioma original, ou seja, através do hebraico e através do grego. O terceiro passo, o pensamento. Através de uma boa interpretação, fará com que você se aproxime do pensamento do autor, que neste caso é Deus. A Bíblia contém 40 escritores, porém apenas um autor. O quarto passo é a sua forma literária. Ao ler o texto, você precisa perceber se o texto que você está lendo, se esse texto ele é uma prosa, se ele é uma poesia, se ele é um provérbio, se ele é uma profecia ou se ele é uma parábola. Imagine que seja uma parábola. Você precisa pregar com uma outra mentalidade. Se o texto é sobre profecia, uma outra mentalidade, com a mentalidade mais profética, tá? Agora eu vou falar também sobre exegese. Como fazer uma boa exegese bíblica? Para quem não sabe o que é exegese é um estudo cuidadoso, sistemático das escrituras. O nome mais técnico, né, é exegese. É extrair do texto, extrair para fora.
A exegese nada mais é do que a aplicação dos métodos da hermenêutica. Agora vamos lá para o passo a passo para fazer uma boa exegese bíblica. Para quem não sabe, ainda há uma grande diferença entre exegese e exegese. A exegese é quando o pregador permite que o texto diga aquilo que o texto quer dizer. E o pregador não força o texto a dizer aquilo que o texto não diz. Isso é chamado, na hermenêutica, de violência textual. Tá? Quando o pregador força o texto a dizer aquilo que o texto não diz, ele está cometendo uma exegese. Ele faz uma exegese e não uma exegese. Vamos lá. Primeiro passo também é o seu contexto histórico original. Ele precisa descobrir os dados, por exemplo, quem escreveu o texto, a quem escreveu, qual era a relação entre o autor e o leitor, onde escreveu, qual foi o propósito da escrita. O segundo passo é o contexto literário também. É importante perceber o texto que você está lendo, se é um evangelho, se é uma história, se é uma parábola, se é um milagre, se é uma profecia, se é uma exortação. Também é importante estudar as palavras-chave contidas no texto, através de um bom dicionário que contenha o hebraico e o grego. Isso vai fazer com que você se aproxime do pensamento do autor. Repito, a Bíblia contém 40 escritores, porém apenas um autor, que é Deus. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você, porventura, gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso canal. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.